Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar, do Lar Espírita Casa do Samaritano. Nós hoje iremos dar prosseguimento à leitura do Evangelho do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A parte que vamos dar seguimento hoje, né, é das instruções dos Espíritos, no item 9 do tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como se trata de um item que é bem grande, ele foi dividido em duas partes, né? Ontem foi lida e comentada a primeira parte, e hoje a gente prossegue no mesmo item 9, só que na segunda parte, né, para a gente dar seguimento, porque, como disse, é um texto bem extenso para um item do Evangelho, né? Foge até um pouquinho ao tamanho padrão destes itens, mas pela natureza do assunto foi necessário que realmente houvesse um desenvolvimento um pouco maior desse tema aqui. E lembrando, assim, para quem já prestou atenção, no Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo, né, ele tem basicamente duas grandes partes, né? A primeira parte tem sempre o trecho do Evangelho original, digamos assim, e os comentários feitos por Allan Kardec. E nessa segunda parte que eu me refiro, né, tem as instruções dos Espíritos, que são mensagens psicografadas por diversos Espíritos que dizem respeito àquele trecho do Evangelho que foi citado e previamente comentado por Kardec. Então eu posso dizer assim, a cada capítulo do Evangelho a gente tem os comentários de Allan Kardec e tem os comentários dos espíritos, que a gente chama de espíritos da codificação, que são aqueles que psicografaram as mensagens que vêm nos trazer os esclarecimentos necessários. Bom, então esse trecho de hoje em particular, né, das instruções dos espíritos, é um trecho comentado por Santo Agostinho, tá? Então, como disse, cada trecho comentado por um espírito, né, é resultado de uma mensagem psicografada. Feita essa breve explicação do que nós estamos aqui tratando, vamos dar início propriamente à nossa leitura do Evangelho, ao nosso Evangelho do Lar de hoje, começando com a nossa prece, que vai nos ajudar a acalmar nossas mentes, preparar nossos corações para a leitura, a fim de que a gente tenha melhores condições vibracionais, melhores condições mentais, para que a mensagem seja bem assimilada, bem absorvida, e que de fato, né, chegue aos nossos corações, como é essa a intenção, como é esse o objetivo. Assim, agradecemos a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus pela oportunidade que nos concedeu de conhecer o Evangelho de Jesus em mais profundidade, mais bem explicado, mais bem esclarecido. Oportunidade esta que se converte em bênçãos em nossas vidas e que são, sem dúvida nenhuma, meios para que nós possamos nos elevar mais rapidamente, corrigir nossas falhas, acertar nossos caminhos, nos alinharmos aos passos de Jesus em direção à luz divina do nosso Criador. Obrigado, assim, ao nosso Pai, obrigado a Jesus por este Evangelho de luz, de vida,
que se nos apresenta todos os dias como alimento para as nossas almas, para os nossos espíritos. E rogamos a Jesus e aos espíritos amigos, aos nossos anjos guardiães, que nos inspirem à melhor compreensão, ao melhor entendimento, e que as palavras do Evangelho, a cada dia em nossas vidas, nos guiem nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que assim seja. Bom, então vamos dar seguimento e, como disse, para quem acompanha diariamente, ontem foi iniciado o item 9 desse capítulo 14, mais a primeira parte. Dependendo da edição, da editora do Evangelho que cada um tem, né, você pode encontrar as palavras um pouquinho diferentes. Mas vamos lá, aqui a gente, só para ajudar a acompanhar, para quem tem da editora IDE, que é este aqui, no item 9 a gente vai continuar hoje a partir do 7º parágrafo, certo? Então, só para ajudar a situar, já que não estamos começando por um item específico, mas pela metade do item, a partir do 7º parágrafo, então. A tarefa não é fácil, como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração.
Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa. Mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos pareceria monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos, que à semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Mensagem de Santo Agostinho em Paris, no ano de 1862. Bom, então a gente está aqui num tópico que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Situação essa que é consequência daquelas reencarnações nas quais aparecem dentro do seio de uma família um espírito que tem algo a ajustar, especialmente nesse caso aqui, com seus pais. Pode ser com um dos pais, pode ser com os dois pais, mas normalmente é um espírito que tem algo, ou são espíritos que precisam se ajustar. A gente precisa, para entender isso, a gente precisa lembrar que a doutrina espírita é reencarnacionista, né? Que nós acreditamos e temos convicção de que há a sobrevivência da alma, de que nós somos espíritos que vamos ao longo dos tempos, né, sucedendo em várias reencarnações. Então, sem essa premissa, não dá para obter dessa leitura uma explicação razoável. Então, partimos da premissa de que nós reencarnamos e que nós estamos aqui não pela primeira vez, não tendo sido criados a partir da concepção como espíritos que não existiam antes e passaram a ter a primeira existência agora, nesta vida, mas sim espíritos já antigos que viveram em muitas outras existências anteriores, em reencarnações anteriores, que tiveram relacionamentos, que tiveram diversas situações de amor ou de desamor, e que por isso mesmo geraram esses compromissos que precisam agora ser resgatados, né? Quando a gente fala em compromissos que precisam ser resgatados, normalmente são consequência de ações
desastrosas, impensadas, de ações negativas que foram praticadas antes, que geraram algum tipo de dor, algum tipo de trauma, algum tipo de mal em outras pessoas, e que pela lei do retorno nós precisamos assim corrigir aquela falha pela qual fomos responsáveis. Corrigir como? Preferencialmente pelo amor, né? Preferencialmente pelo perdão, né? Voltando a conviver com aquela pessoa com quem tivemos algum tipo de dificuldade e, em especial nesse caso, né, reencarnando na mesma família, agora como pessoas próximas que a vida compele a união, né, no caso de pais e filhos, né, os pais como cuidadores, como educadores, como provedores dos filhos, passaram aí um bom tempo convivendo, né? Passaram um bom tempo juntos na encarnação atual, a fim de que durante este tempo, né, possa se desenvolver o amor que eventualmente tenha se perdido, né, em uma vida anterior, possa o pai olhar para um filho pequeno ou a mãe olhar para um filho pequeno, né, e aquela ternura da infância possa cativar o seu coração e assim, né, o amor se desenvolver. O filho recém-reencarnado, né, recebendo os cuidados daquele pai que anteriormente, aquele pai ou mãe que anteriormente tenha sido seu algoz, seu inimigo, né, possa assim se sensibilizar, né, e perceber então que existe amor e que existe, portanto, uma relação que pode ser construída em novas bases, né, em bases, portanto, amorosas, de perdão, de compaixão, de indulgência, e assim que se cumpra a lei de Deus e a evolução de cada uma dessas almas. E nesse trecho do Evangelho, né, Santo Agostinho diz que eis aí uma tarefa, né, uma tarefa que, em relação aos pais, né, uma tarefa de receber esse espírito e de cuidar e encaminhar esse espírito para que ele se acerte, mas também para que esse espírito se desenvolva, né? E diz uma coisa que é muito importante, que essa tarefa não é uma tarefa tão difícil quanto possa parecer. Claro que às vezes também não vai ser uma tarefa fácil, mas o que ele quer dizer é que não é uma tarefa tão difícil, não é uma tarefa impossível, nem tampouco é uma tarefa que vai exigir conhecimentos diferenciados, conhecimentos especiais, né, algum tipo de preparação especial para isso. Porque na verdade o que é necessário é vontade, boa vontade, uma vontade bem dirigida a que se cumpra essa tarefa com sucesso, né? E além dessa vontade, ou essa vontade deve ser alimentada obviamente pelo amor, né? Agir com amor em relação aos filhos, né? Porque todo o amor que se distribui, que se dá, que se dispensa em direção a alguém, esse amor envolve aquela pessoa e certamente a pessoa vai se sentir tocado por esse amor e, claro, né, expressará de volta o mesmo sentimento, tenderá a expressar de volta esse mesmo sentimento, ainda que isso possa demorar pelas mágoas, pela necessidade de perdão que se faz presente, que é uma das condições para que as pessoas possam se ajustar, né? E como se trata de uma tarefa, nesta tarefa, como diz Santo Agostinho, é preciso que os pais observem os filhos, observem o comportamento dos filhos, quais são suas tendências, o que eles manifestam desde pequeninos, né? Se manifestam tendências que possam revelar orgulho ou egoísmo, né? Que são dois grandes males que corrompem as almas, né? Que fazem com que a gente caia em muitos erros, porque a gente, quando tomado por esses males, a gente pensa apenas em si mesmo, né? Sendo assim, né, observar isso no filho pequeno, tá, é uma forma de identificar aquilo que precisa ser corrigido. Essas tendências normalmente podem ser melhor vistas a partir do instante em que a criança, né, inicia sua infância, deixa de ser bebê e passa a ser criança, ali entre 2, 3 anos, começa a falar, começa a se expressar, começa a manifestar os seus comportamentos, né,
que revelam os traços da sua personalidade. Enquanto for bebezinho de colo, enquanto não falar, é um pouco mais difícil perceber isso, né? Mas logo, eu diria assim, dos 3 anos em diante, já fica mais fácil perceber. Então, para quem é pai ou mãe, ou para quem convive com crianças, né? Se já não tiver percebido isso, se já não tiver atentado para isso, né? Passem a observar agora, né? Olhem, né, com um olhar mais analítico para o comportamento da criança e procurem identificar, né, quais são os traços, quais são as atitudes dessas crianças que revelam traços de orgulho, de egoísmo e que, portanto, são traços de comportamento que merecem, assim, algum tipo de correção. Mas veja, quando a gente fala correção, é uma correção de rumo, uma correção de rota que precisa ser feita amorosamente. Não é castigo, não é punição, não é bater, nada parecido com isso, né? A gente está aqui aprendendo, né, através do Evangelho, a orientar almas, a orientar corações com amor, né? Portanto, se a gente pretende fazer isso de forma amorosa, a gente precisa utilizar métodos, meios, né, que sejam amorosos. Portanto, o Evangelho nos serve como referencial e serve, nesse caso, como um bom manual de instruções, né? Claro que cada um tem a sua forma de compreender, a sua forma de entender como é dirigir essa educação do filho, mas se a base para todos for a base do amor, da compreensão, do perdão, da indulgência, ainda que existam essas diferenças de compreensão, o amor prevalecendo, ele vai fazer com que a forma ou o meio utilizado, né, seja um meio amoroso. Então, por mais que pareça, né, e seja algumas vezes difícil essa tarefa, né, ela, com boa vontade, pode ser bem cumprida e bem desempenhada. E prosseguindo com o que diz Santo Agostinho, quando os pais assim se dedicam a bem desempenhar essa tarefa, a bem realizarem aquilo que lhes foi dedicado, porque afinal de contas a paternidade ou a maternidade é uma missão, né? Então, se eles se dedicam e fazem com essa vontade, com o amor que é necessário, ao final da tarefa, nada eles terão do que se lamentar. Se por um acaso, a propósito de todos os esforços que foram empreendidos, os filhos ainda assim não se corrigirem e permanecerem confirmadas aquelas más tendências, né? Se prevalecer o orgulho, se prevalecer o egoísmo, né? Isso sem dúvida não terá sido por culpa dos pais, por desleixo dos pais, né? Por falta de ação, de atitude dos pais, mas simplesmente porque aquele espírito ainda estava muito enraizado nessas más tendências, nesses maus sentimentos, e assim será necessário ainda um pouco mais de tempo para que ele possa se corrigir, se alinhar, se ajustar aos desígnios de Deus, aos mandamentos divinos, que são as leis de Deus que nos foram ensinadas, né? Que colocadas na forma de mandamento, mas que na verdade são as leis divinas que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Essas dificuldades, claro, se há sucesso ou se não há sucesso, dependendo do ponto de vista, obviamente, né? São do tamanho que se pode suportar, né? Santo Agostinho também menciona isso, né? Nada é tão difícil, nenhuma tarefa é tão difícil que seja insuportável, que seja impossível de ser executada. Existe uma máxima, né, de que Deus não dá fardos pesados a ombros leves. Então a tarefa é sempre proporcional às nossas forças. Nós sempre recebemos como missão aquilo que nós podemos desempenhar, né? Nós precisamos ter em mente isso, de que por mais que algo pareça ser muito difícil, por mais que a pessoa que eu recebi na família pareça ser uma pessoa muito difícil, ou às vezes quando num momento de maior desespero parece impossível, né? Saiba que não é impossível, né?
Sabe que se você recebeu, né, se a gente recebe alguém na condição de filho ou filha, tá, é porque a gente pode com aquela tarefa, né, porque a gente já tem os recursos necessários para desempenhar aquela tarefa na paternidade ou na maternidade. E isso é importante saber, porque Deus nos dá essas provas, né, porque nós estamos prontos para enfrentá-las. Então a gente, de certo modo, precisa receber isso com alegria, né? Porque, bom, se eu recebi uma tarefa difícil, se eu recebi uma prova difícil, é porque Deus confiou em mim, é porque eu estou pronto para essa tarefa, é porque eu tenho condições de cumprir com essa missão que me foi dada. Portanto, é mais um motivo de alegria do que um motivo de tristeza. É como você imaginar assim, poxa, se eu fui designado para algo tão grande e nobre, é porque eu sou merecedor disso. Então eu preciso ficar feliz, eu preciso ficar realmente alegre com esse merecimento e com essa tarefa tão importante que me foi confiada. Muitas vezes não pensamos assim. Muitas vezes a gente olha apenas pelo lado da dificuldade, sem perceber a honra que né, estar enfrentando aquela dificuldade. Se pararmos para pensar, portanto, sobre esse outro ponto de vista, acredito assim que as coisas irão mudar bastante. Porque a maneira como nós encaramos os desafios, né, vai nos fazer ficar mais fortes ou não, né? Quando encaramos com mais confiança, com mais serenidade, com mais certeza de que podemos enfrentar o desafio e vencer aquele desafio, certamente as coisas se tornam mais fluidas, né? A gente consegue realmente fazer aquilo que nos cabe de uma maneira mais eficiente, eu até diria assim. Portanto, é uma questão de como nós vemos aquilo que se apresenta a nós, né? É muito comum que a gente se queixe, porque não sei de onde partiu isso, mas à nossa volta, em nosso meio, né, a gente vê muito mais queixas e reclamações do que agradecimento, né? Talvez porque a gente ainda seja muito acostumado a pensar apenas no próprio conforto, nas próprias facilidades, né? A gente quer que tudo para nós flua sem nenhum tipo de dificuldade, e às vezes não entende que a dificuldade, a tarefa são coisas que vêm para nos fortalecer, né? Que nos tornam mais fortes, mais capazes, mais aptos assim aos desafios da vida. Então, se a gente pensar nisso, né, e agradecer e seguir em frente e desempenhar a nossa tarefa com alegria, né, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais fácil, tá? Claro que as provas que nos aparecem em família, essas dificuldades que nos aparecem em família, elas são muito mais difíceis e muito mais penosas do que as dificuldades materiais que podem acompanhar uma pessoa ao longo de sua vida, né? As provas morais são mais difíceis e mais duras do que as provas materiais. Então, certamente, né, que algum de vocês que me ouve pode estar pensando na própria vida e dizer assim, mas ele não sabe pelo que eu passo, ele não está no meu lugar. Sim, é verdade, né? A gente não sabe. A gente fala aqui de uma maneira bem aberta e bem genérica, né? Porque na verdade o que a gente procura no Evangelho é compreender a ideia, né? E cada um, a partir da ideia, a partir daquilo que nos é lançado, né, como semente, vai procurar colocar isso e adequar essa ideia à sua própria vida, à sua própria condição, ao seu próprio meio, né, aos seus próprios relacionamentos. Então, a partir dessa ideia é que nós vamos desenvolver aquilo que é esperado, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, não vamos, portanto, pensar que a vida é difícil porque é só sofrimento. Não. Esses sofrimentos, essas dificuldades, na verdade, são oportunidades que a gente tem. E
como disse antes, né? Se a gente partir da premissa das reencarnações, da vida eterna, né? A gente vai olhar mais adiante e perceber que nós, cumprindo essa tarefa com eficiência e realmente, pelo menos segundo aquilo que Deus espera de nós, né? Os resultados serão colhidos no futuro, né? Depende apenas de nós. Não existem penas eternas, né? Deus não é aquele todo-poderoso, irado, raivoso e vingativo, né? Que alguns entenderam que fosse assim. Não, Deus é soberanamente bom e justo, né? E, portanto, se nós somos responsáveis pelos nossos atos, a nossa responsabilidade é na medida daquilo que fizemos. E cabe a nós reparar tudo que fizemos de errado, né? Os desvios do caminho pelos nossos próprios esforços. Então, esse é um outro ponto que Santo Agostinho colocou, né? Isso é muito consolador, saber que eu mesmo posso me recuperar a felicidade, recuperar, portanto, o meu caminho, me esforçando e sem depender de qualquer outro tipo de causa, mas sim do meu esforço pelo amor, pelo trabalho, pelo perdão, pela resignação no desempenho dessas tarefas. Então depende realmente de nós. Então essa é a mensagem em relação às nossas famílias, né? Que lá no finalzinho Santo Agostinho diz: tantos podem ser de espíritos semelhantes, né? Que se reúnem pelas suas afinidades, como às vezes uma família pode receber também um espírito mais atrasado, para que no seio daquela família que já fez algum progresso, ou entre aquelas pessoas que já fizeram algum progresso, aquele espírito mais atrasado possa assim aprender, se desenvolver, se deixar influenciar por algo melhor do que aquilo que ele era acostumado a conviver antes. E assim a gente tem essa lição do Evangelho a respeito de família, a respeito de relacionamento entre pais e filhos, né? E que sempre, em todas as ocasiões, depende do amor que nós vamos dispensar àqueles com quem convivemos. A lei do amor, portanto, é a maior de todas as leis de Deus, a lei que rege as nossas vidas e que nós precisamos aprender a aplicar em nossas vidas, né? É a lei que vai nos ajudar a nos desenvolver, vai nos ajudar a resolver todas as questões nas quais estamos envolvidos, eu diria assim, e que, portanto, são questões que dependem apenas de nós, né? Se aprendermos a amar verdadeiramente, se aprendermos o sentido desse amor que Cristo veio nos ensinar, as nossas vidas vão tomar o rumo correto de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve do que nós até então havíamos imaginado, havíamos pensado, né? Então, vamos assim refletir sobre isso, né? Refletir sobre a importância da família em nossas vidas, sobre as pessoas com quem nós convivemos e sobre o porquê desses relacionamentos, por vezes, serem relacionamentos tão difíceis e tão complicados, e o que nós devemos fazer. E pensar que a tarefa é pessoal. Claro que o ajuste ele é necessário entre as diversas almas que se reencontram, mas o esforço é de cada um, né? Cada um de nós é que deve empreender o esforço necessário para que haja esse reajuste. Se eu faço a minha parte, né, eu então estou cumprindo com as leis de Deus, eu estou, portanto, encaminhando a vida para o rumo correto. Se o outro, né, que deveria fazer a parte dele, que deveria também se alinhar, que deveria perdoar, que deveria, portanto, aproveitar a lição, ainda não compreendeu e ainda não conseguiu, né, amar ou perdoar ou fazer aquilo que lhe cabe nas circunstâncias da vida em que se encontra, né, é porque ainda não estava preparado.
Será necessário, portanto, mais tempo. Na verdade, nada se perde. Nada é impossível. Ninguém é incorrigível. Nenhuma relação, né, entre os espíritos ela vai ficar eternamente comprometida. Tudo vai se corrigir mais cedo ou mais tarde. E olhando para a vida futura, tendo essa visão mais ampla da existência, a gente pode compreender isso melhor e pode sim ter uma esperança mais firme, mais forte, uma convicção de que os nossos resultados, nossos atos vão trazer resultados, os resultados esperados, que é o entendimento entre todos. E todos assim, utilizando o amor, aplicando o amor nessas relações, todos vão juntos, né? Vão viver juntos, progredir juntos, vão se amar e fazer uma vida melhor e mais feliz. Acredito assim que essa é a lição sobre família, né, que o Evangelho procurou nos deixar. Amor sempre. Amor entre amigos, amor entre familiares, dispensar amor também aos desconhecidos, né? Amor é a maior lei que devemos seguir em nossas vidas. Portanto, lembrem-se disso, vamos nos lembrar disso e colocar isso em prática, por mais que seja difícil. Todos os dias, a todos os instantes, haverá uma oportunidade para isso e nós precisamos continuar tentando sempre até conseguir realmente colocar isso em prática. Bom, então essa era a mensagem do dia, né? Na forma que nós entendemos e procuramos, refletindo sobre ela, repassar aqui, compartilhar aqui com todos vocês. Agradecemos a visita, agradecemos a atenção, né? E vamos encerrar nosso Evangelho de hoje com uma prece que, como gosto sempre de fazer, sempre uma prece de agradecimento, né? Antes de uma rogativa, né? Porque sempre temos o que agradecer, sempre precisamos agradecer, porque quanto mais gratidão existir em nossos corações, né, mais a gente vai obter o retorno, né, do que as nossas almas anseiam. Então, assim, obrigado Deus, obrigado Jesus pelo Evangelho mais uma vez, mas especialmente obrigado pela família que temos hoje. Obrigado pelos espíritos que se reuniram a nós nesta reencarnação para caminharmos juntos e nos alinharmos, aprendendo a nos amar, aprendendo a nos perdoar, aprendendo a sermos indulgentes uns com os outros, para que a felicidade, a harmonia seja colhida para todos nós. Que Deus, assim, nos inspire, nos ilumine, nos fortaleça para cumprir a tarefa que nos foi designada, para que o amor floresça, cresça e se espalhe por todos nós à nossa volta, e que esse amor assim se multiplique, trazendo a todos que nos acompanham a felicidade e a harmonia. Que assim seja. Obrigado assim pela atenção mais uma vez. Encerramos por hoje e amanhã tem mais. Às 9 da manhã, aqui no Instagram do Lex, mais um dia de Evangelho no domingo que se aproxima. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Fiquem bem, fiquem em paz, que Deus esteja com todos. Até breve.